A paz, irmãs. Gostaria de orar para a gente começar? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor preparou para cada uma de nós, para estarmos aqui e ouvirmos a tua palavra. Que possamos sair daqui, Senhor, com os nossos corações cheios da tua presença, do teu amor, da tua paz, e que possamos entender que o Senhor é o suficiente para a nossa vida. Obrigado por esse tempo, no nome de Jesus. Amém. Mas eu preparei uma palavra rápida, e o tema dessa palavra é: qual é a distância de você e Deus? É o tema da minha mensagem rápida. E aqui, essa distância que vem falando aqui, não é a distância de espaço físico, não é a distância de quilômetros. Quantos quilômetros você tem de distância entre você e Deus? Essa distância que fala aqui é a nossa distância espiritual. E a dinâmica seria isso. Hoje, quem se levantou e a primeira coisa que fez foi falar com Deus? A primeira. Abriu o olho e falou com Deus. A segunda coisa. A terceira. A quarta. Então, é isso que eu queria mostrar para os irmãos, que muitas das vezes, eu posso falar de mim hoje. Hoje eu ainda não parei para falar com Deus. E eu levantei 5h10 da manhã. E o meu dia foi corrido, assim. Levantei, já me arrumei, já saí, não fiquei em casa. Voltei e fiquei em casa o dia inteiro. E fui preparando as coisas para um encontro de mulheres. E Deus ficou aonde? Em que distância da minha vida hoje? E o Senhor falou isso, para eu falar isso hoje. Qual é a distância entre você e Deus? E de acordo com a Bíblia, o Senhor não está distante de nós. Ele é onipresente. Ele está aqui. Ele está na sua cama com você, ele está no seu banho com você, ele está no seu serviço, ele está no carro, ele sempre está ao nosso lado. Mas e eu? Eu estou a quanto de distância de Deus? Eu queria ler com as irmãs em Atos 17, 27. O seu objetivo em tudo isso foi que eles buscassem a Deus e andassem ainda que tateando em sua direção para encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. E gostaria de ler também Isaías 59, 1 e 2. Prestem atenção, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Ele não é surdo para que não possa ouvir. O problema são os seus pecados. Por causa deles, vocês estão separados de Deus. Por causa dos seus pecados, Deus desviou o seu rosto de vocês e não ouve mais o que vocês pedem. Então, o que nos separa de Deus é o nosso pecado, porque o ouvido dele não está tapado, ele está sempre pronto para ouvir. Ele está sempre junto de nós, do nosso lado. Como eu disse, ele é onipresente. É a indiferença. A nossa indiferença, tanto faz. Hoje eu não quero falar com Deus. Hoje as minhas coisas do dia são mais importantes do que eu falar com Deus. A falta de comunhão.
traz essa distância entre eu e Deus. Ele nunca se afasta de nós. Ele nunca se esconde de nós. Ele está sempre lá. Igual no Jardim do Éden, quando ele foi lá e falou: Adão, Adão, aonde que você está? Ele está procurando a gente. Ele quer ter essa aproximação. Mas será que eu estou disposta? Eu quero ter? Eu quero ficar próximo? E a gente às vezes se esconde da presença de Deus. Mas todos os dias ele vem e fala: cadê você, Rita? Não vai me buscar? Quer ficar distante? Por quê? É melhor ficar distante? E essa distância, esse tamanho que a gente, essa distância que não é o espaço, né? É o meu coração, é tudo que eu coloco ali dentro, que me afasta, é que faz com que eu me esfrie, faz com que eu não tenha comunhão com outras pessoas, que eu não ame, que eu não ajude. É essa distância, porque ele é amor, né? Só que tem uma coisa boa também que fala em Tiago 4:8. Se alguém quiser ler. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. E ele não nos vê como uma multidão. Ele olha assim: oi, Edilene. Oi, Rita. Oi, Natália. Oi, Gabi. Eu estou aqui. Não fica distante de mim, não. Assim como ele fez com Maria Madalena, que foi restaurada. Assim como ele fez com a mulher samaritana, que foi transformada. Procuraram estar próximo de Deus. E eu acredito que hoje, nessa noite, através da palavra, que será ministrada nos seus corações, nós poderemos nos aproximar dele. Com oração sincera, com arrependimento verdadeiro, e não querendo só a bênção, mas a presença dele constantemente na nossa vida. Então, hoje eu convido, que nem lá no Salmo 91, aquele que habita, não é aquele que visita, é habitar na presença do Senhor. Estar constantemente na presença do Senhor. Que essa distância vai diminuir. Nós teremos o nosso momento de louvor e você tem hoje agora esse primeiro período de diminuir essa distância através do louvor. E se você tiver um momento de querer pedir perdão, de buscar ao Senhor agora, este é o momento de louvor ao Senhor, amém? E na passagem de Atos, irmãos, fala que para encontrá-lo, você apalpe como no escuro, está na passagem lá. Que lá fala de Atenas, né? Tinha vários deuses, que adorava vários deuses e tinha o Deus desconhecido. Vocês estão lembrados dessa passagem? E aí Paulo fala assim que esse Deus desconhecido, a ele toda a honra, toda a glória. Que possamos adorá-lo, buscá-lo intensamente, de todas as nossas forças, porque ele é digno de toda adoração. Tainá, vamos orar pela vida da Tainá? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado da Tainá e da sua família.
O Senhor tem colocado no coração dela aquilo que o Senhor quer falar em nossos corações. Use-a, Senhor, como um vaso de bênção nas tuas mãos, para que ela possa transbordar aquilo que o Senhor colocou na vida dela para as nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. A paz, irmãs. Eu não vou usar o microfone, não. Dá para ouvir? O que eu gostaria de compartilhar com as irmãs hoje, eu já vou pedir licença, que eu não quero ficar com vergonha de precisar ler, porque é uma coisa que em mim ainda está muito sensível, e eu não quero me embananar, me afogar em lágrimas. Então, se precisar eu ler tudo, eu vou ler tudo. Eu queria muito. Pensei em um monte de outras palavras. Eu queria muito falar do Cântico de Maria, falar daquela mulher que tacou a pedra de cima do muro, acertou a pessoa certa e acabou com a guerra. Separei muitas palavras. Gastar o meu teologuês, né? Mas não. O Senhor colocou uma urgência no meu coração para que eu dividisse algo que Ele tem trabalhado na minha vida. Então, é assim, bem pessoal. E já faz quase um ano que eu tô vindo nesse processo de conhecer a Cristo. Que, na verdade, não basta conhecer a Cristo, é prosseguir em conhecer. Então, é sobre isso. Eu quero compartilhar isso com as irmãs. E a palavra que eu vou ler é 2 Coríntios 5, do 18 ao 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu vou ler de novo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu vou contar desde o começo. Eu estava decidida a tomar uma posição com relação aos meninos. E era coisa boa, não era nada ruim, não. Era coisa boa. E eu falei abertamente, falei em casa, falei para a mãe. E eu expliquei por quê. Eu falei, não, porque comigo foi o contrário disso e eu entendo que, se puder, eu quero fazer diferente e pronto. Eu vou fazer diferente. E, juntamente com isso, eu estava naquela semana assim, tinha acontecido alguma coisa assim com relação ao questionamento deles. E eu fiquei, assim, com uma dúvida. A dúvida deles me gerou uma dúvida da minha comunicação com eles. E eu fiquei preocupada. Falei, será que eles não estão entendendo? A minha comunicação não está chegando do jeito que eu... Né? Então, eu fui procurar formas de ser clara na minha comunicação com eles a respeito da mensagem da cruz. Essa era a minha preocupação. Depois de ter me decidido por não, com eles não vai ser assim, vou fazer diferente do que foi comigo. Nada, minha mãe, tipo assim, não teve nada a ver com como foi comigo, é como as circunstâncias se deram. Mas eu tenho a opção das circunstâncias serem outras. Se eu tô tendo essa liberdade, eu vou fazer. A escolha é minha, né? Bem assim. E coisa boa, tudo coisas boas. E aí, nessa, de eu procurar entender como a minha comunicação estava chegando para eles, o Espírito Santo começou a tratar em mim. Porque eu comecei a falar pro Lucas, assim, sabe quando a gente tá com uma coisa assim,
até que traz uma indignação, porque a gente tem que ver direito isso. Eu não quero, ó, minhas palavras, hein, gente? Eu não quero que eles vivam um evangelho confortável. Eu não quero isso para eles, que eles cresçam, tipo, mimado na fé. Eu quero que eles tenham experiências com Deus. Eu quero que eles, né, nesse nível, a minha fala. E eu me senti tão ridícula depois. Eu queria que eles não fossem mimados, que eles não vivessem um evangelho confortável. Eu queria que eles tivessem responsabilidade, que tivessem base, profundidade, experiência com Deus, tudo isso, coisas boas. Que eu tô... Aí, tá bom. E o Espírito Santo começou a falar comigo sobre nessa de querer algo bom para eles, com o que eu tinha decidido que eles não passariam igual a mim, eu estava limitando eles de viver o evangelho da cruz. Que não sou eu que decido. A gente não tem como proteger nossos filhos, a gente não tem como colocar eles em uma redoma. Não, isso vai matar a fé deles, na verdade. Não vai gerar o crescimento que a gente imagina, o bem que a gente imagina tá fazendo. É o contrário disso. Só que começou assim, ó, tá errado, você tá querendo poupar eles. E começou do nada, a minha mãe veio e falou assim, de boa, sabe o que é? Nem era esse assunto. Eu acho que você tem que estar preparada para não ser o que você está querendo fazer. Aí eu falei, o quê? Eu só estou falando. Eu não tô falando para você mudar sua opinião. Eu estou falando que eu acho que você tem que estar preparada, tem que estar aberta. Eu falei, o Lucas conversou alguma coisa com a senhora? Não, eu só estou falando. Eu só senti de falar. Eu fiquei com raiva. A Vitória estava lá, então... Aí tudo bem. Mas a gente esquece, né? Aí... eu falei, tudo bem, calma lá. Eu vou rever alguma coisa. Comecei a rever. Aí Deus começou a tratar isso. Ó, você está querendo poupar eles de passar por coisas que são necessárias para a vida deles em Deus, para eles conhecerem a Cristo, prosseguirem conhecer. Começou assim, lindamente. E continua sendo lindo, porque eu falei sobre ler porque vai complicar. E aí, complicou para mim. E eu entendi o zelo de Deus comigo. Então, eu quero repartilhar esse zelo com as irmãs em temor. E o Senhor começou a ministrar comigo que, na verdade, eu não estava querendo poupá-los. Com essa atitude, eu também estava procurando me proteger. Me eximir de passar por coisas que eu precisei passar. Porque a nossa história, ela tem um propósito, né? As nossas dores, elas não são vazias. Tem um motivo, e não é sobre a gente. Mas é para que através da nossa história, para que através das nossas vidas, Cristo seja anunciado, o nome do Senhor seja conhecido e o nome do Senhor cresça. Parece simples, objetivo e tá fácil de resolver, e na verdade não tá. E eu sou a pessoa que eu tenho a necessidade de entender. Eu não gosto de nada de súbito. Eu não gosto de... Eu preciso digerir, degustar a coisa, eu preciso destrinchar. Esse é meu. E eu falei, tá bom, Senhor, então eu não quero ficar no raso. Então o Senhor vai me explicar direitinho. E aí o Senhor explicou. E vai explicando. E eu tô nessa explicação tem 1 ano. E através dessa situação besta, legítima, porque era coisa boa, era para proteger meus filhos, era visando a vida espiritual deles com Deus.
eu estava me afastando daquilo que a gente leu aqui. Eu estava ignorando que a gente carrega uma mensagem, que ela não é nossa e ela é maior que a gente. Então, eu senti uma urgência, uma vergonha tão grande. E eu pedi para Deus realmente me explicar o fio da meada, sabe? E, então, eu vou começar a ler, porque senão... Eu não estava pecando. O que eu queria... A minha preocupação era legítima, mas não era o que Deus queria para mim nem para os meninos. Eu estava alimentando uma ilusão perigosa. O Espírito Santo foi conduzindo e ministrando até que eu, bem quebrada e envergonhada, cheguei em um lugar de muita urgência, que é a cruz, a mensagem da cruz. E entender, ter responsabilidade com essa mensagem, sem esquecer jamais o que custou. Que o preço que foi pago para que eu fosse feita a justiça de Deus. Custou a vida de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado. Ele não pecou, ele se fez pecado. Ele levou a nossa culpa. Foi Deus que condenou Jesus à cruz no meu lugar, pelo meu crime, pela minha transgressão, para que eu fosse reconciliada com Deus e fosse feita a justiça de Deus. E as nossas atitudes, é isso que eu senti uma urgência de rever tudo que eu estava fazendo, como eu estava conduzindo, tudo. Que as nossas atitudes comunicam uma mensagem e ela precisa ser de justiça. Porque a gente foi reconciliado para ser justiça de Deus. A partir daí, eu entendi que não querer as marcas de Cristo, que o amor de Deus fez nele, em mim, significava que eu não estava disposta a levar a mensagem da cruz. Porque se eu estava tentando privar meus filhos das marcas do amor de Deus que ele fez em Cristo, por mim, pelo meu pecado, para que eu fosse reconciliada com Deus, então, na verdade, eu não estou disposta a levar a mensagem da cruz. A nossa história tem propósito, nossas dores não são em vão. E é muito bonito falar que queremos as marcas de Cristo em nós. E disso, até tem uns 5 meses, a gente estava voltando de São Paulo e estava tocando esse hino. Coloque suas marcas em mim, né? As marcas que o amor fez em você e em mim. E o Lucas desatou a chorar. Então tem 5 meses que o Senhor ministrou a respeito disso. Eu falei, por que você está chorando? Porque eu não sei se eles entendem o que eles estão cantando. Eu falei, então, o que eles estão cantando? E ele foi falando. E o Espírito Santo foi falando, são essas marcas que você não quer que seus filhos tenham. São essas marcas que você não está mais disposta a ter. E a gente tem que saber quais são essas marcas. A gente tem que ter consciência, porque na palavra fala que tudo que a gente fizer, tudo que a gente faz, tem que ser intencional. A gente precisa ter intencionalidade, a gente não pode ser ignorante. A gente tem que procurar saber o que é que está acontecendo. Porque senão, na verdade, a gente está sendo hipócrita. Então a gente precisa ter consciência de quais foram essas marcas. Quais foram as marcas de Cristo? Rejeição, traição, negação, calúnia, difamação. E quantas vezes a gente passa por isso?
Só que tem que seguir. Tem que seguir, porque o Senhor morreu na cruz para que a gente vivesse e transmitisse a mensagem da reconciliação, porque através de Cristo nós fomos reconciliados com Cristo. A mensagem é maior do que nós. Nossa vida, nossas ações, atitudes têm que comunicar essa mensagem de forma intencional. A mensagem não é nossa, é de Deus. É para o nome dele ser conhecido, para que o nome dele cresça. O problema é que quando nos cercamos e buscamos garantias para não recebermos essas marcas, nós estamos comunicando que não estamos dispostos a carregar essa mensagem. Estamos buscando nossos próprios interesses. E então esses interesses, por mais corretos e justos que pareçam, passam a ser mundanos. Irmãs, eu realmente debrucei em cima disso, porque não é isso que eu quero para mim. O Senhor sabe o desejo do meu coração e a sede que eu tenho de viver em Deus coisas, de ser o que Ele quer que eu seja. Então eu fui para cima mesmo, eu busquei informação, eu fui atrás de entender tudo que eu estava sentindo. Eu não queria arrumar desculpa e justificativa. Assisti um monte de pregação. Eu senti a necessidade de ser confrontada. Eu não quero estar confortável, eu preciso ser confrontada. Nós precisamos ser confrontadas. Não dá para baixar a guarda, não dá para deixar, depois eu vejo, depois eu resolvo. Em Ageu, o povo dizia que não era tempo, que depois faria, que dava tempo, que um dia voltaria a priorizar a Deus. Enquanto corriam atrás da vida deles, o altar estava destruído, em ruínas. E eu não quero isso para minha vida. Eu não posso viver assim e você também não pode. Eu assisti uma pregação do pastor Heber Campos sobre isso. Das coisas boas que a gente quer e busca. Na verdade, sem comportamentos mundanos. E uma frase ele falou assim: mundanismo não é só o que eu faço, mas como eu faço as coisas, mesmo sendo santas e boas. É o quanto elas ocupam o nosso coração. Mas a gente segue com os nossos porquês tentando justificar. Porque eu busco, porque eu faço, porque eu passei, doeu, não vai doer neles. Eu não quero que doa. Eu sofri, por que eles têm que sofrer também? Porque eu perdoei, porque eu tenho uma promessa, porque parece bom, porque não, porque parece perigoso, porque eu não tenho condições, seja lá quais forem as condições que você, não é só financeira, mas de capacidade também. Porque me ofendeu, porque, sei lá. E o Senhor ministrou no meu coração que isso não é andar por fé. É andar por vista. De novo, nos esquecemos que as dores que experimentamos são para que a mensagem da cruz se manifeste em nós. Não foi sobre nós, não é e nem vai ser. É para que o nome do Senhor seja glorificado. E precisamos que isso fique claro em nós, que a gente tenha clareza disso. A mensagem da cruz é uma mensagem de renúncia do eu, do ego. É sobre sujeição. E não sobre ter garantias de ausência de dor ou de satisfação. O que queremos passa a ser mundano, por melhor e mais bem intencionado que seja, se não estiver respeitando a vontade de Deus. Se estiver ocupando um lugar que não deveria, ou se toda nossa satisfação e realização estiver nisso, então é mundano. Em Romanos 12:2, eu vou ler.
Não nos conformeis com este mundo, mas sejam transformados por meio de uma completa mudança na mente de vocês, para que assim vocês conheçam a vontade de Deus, ou seja, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. A nossa visão é limitada. O nosso melhor não é o melhor de Deus. É só através de uma mudança completa no nosso entendimento que a gente tem que tem como ver o melhor de Deus para nós. Se não mudar o nosso entendimento totalmente, não dá. Deus me levou a entender onde estava a minha fé, que deve ser em Cristo. E que devemos fortalecer ela buscando Deus em sua essência, pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar ou fazer. Mas eu conheço a Cristo, sim, mas devemos prosseguir em conhecer. Com certeza, eu tenho mais intimidade do que antes e amanhã eu vou ter muito mais do que hoje. E isso não é óbvio. O nosso relacionamento com Deus pode empacar, pode ficar estagnado. É o que a Rita falou, a gente tem que buscar, o Senhor está nos chamando. E a gente está correspondendo? É um movimento contínuo por Cristo. Tanto que Deus dá testemunho de Jó, e no final Jó fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço de andar, né, de andar com Ele. Antes eu conhecia de ouvir falar, hoje eu conheço de andar com Ele. E eu também queria ler Filipenses 3, do 8 ao 12. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da mensagem da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição entre os mortos. Não que eu a tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então é um prosseguir. Não é pela nossa justiça, porque a nossa justiça não é justa, mas eu não acho justo os meus filhos terem que passar. Não é justo. E não é justo para quem? Não é pro bem deles, com certeza. E nem pro meu. Porque, na verdade, o que o Espírito Santo ministrou é que eu estava me valendo, usando a desculpa deles para me proteger, dizendo que eu quero mais, que eu quero viver mais, que eu estou disposta. Quando insistimos em andar por vista, nossas ações não comunicam a mensagem da cruz, mas a nossa. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado para que eu fosse feito justiça de Deus. Ele se fez culpado, assumiu os nossos pecados, os nossos crimes. Deus o condenou no nosso lugar, para nos reconciliar novamente com Ele, me fazendo justiça de Deus. Quando andamos por vista, estamos sujeitos a comunicar injustiça através das nossas ações. Isso porque o que é justo para nós só é justo para Deus se estiver sujeito à vontade e à mensagem dele. E aí eu me perguntei, tá bom, senhor, eu acho que eu sei o que é andar por vista, mas talvez depois disso tudo eu acho que eu não sei. Então, o que é andar por vista? E eu fui procurar o que seria andar por vista. E eu queria uma coisa muito didática, porque tem hora que você fica tão já constrangida, envergonhada, doída, que você precisa ser desenhado, né? E eu não tenho vergonha de pedir. E Deus faz, né? Ele dá, ele desenha, ele é bem didático. Aí eu caí em um vídeo do Saião, que coincidentemente ele estava expondo o 2 Coríntios 5, só que só a primeira parte, né? Sobre a casa terrena, a casa celeste, o agora e o porvir. Só que ele abordou a fé e a vista. E eu vou ler os exemplos que ele deu.
O oposto de fé na Bíblia é vista. Crer é confrontado sempre pelo ver. O contrário da fé não é o ateísmo ou a descrença, não é a impiedade e nem a rebeldia, mas é a vista. E ele foi dando exemplos. Eva olhou para o fruto e pareceu desejável. Foi a vista dela. Ló olhou para Sodoma e viu campos férteis. Pedro olhou para as ondas e viu o quê? Vou morrer afogado. Sara olhou para a idade dela, a incapacidade dela de gerar. Ela tinha uma promessa, olhou para Agar, a minha resposta, o cumprimento da minha promessa. Parece simples, mas não é. E não é também necessariamente mal. E pode até parecer correto e lógico. Deus ministrou mais um exemplo no meu coração que o Sayão não falou. Ele trouxe esses exemplos. E eu fui vendo a situação de cada um, o que levou eles a andar por vista. E aí, quando eu cheguei na Sara, e eu me coloquei no lugar dela. Ela, velha, ela não gerava mais, era o corpo dela, não fazia mais isso. Ela olhou para a serva dela e falou, pronto, a promessa aí, ó. Vai, Samuel, vai, Abraão. A nossa promessa vai se cumprir. Aí Deus falou, pois é, você vê? Mas tem Maria também. Maria olhou para o túmulo vazio. E se desesperou, o túmulo está vazio. Maria não estava com Jesus todo dia, o dia todo? Será que ela não ouviu, não estava presente, não lembrou o que ia acontecer depois de 3 dias? Não, mas ela chegou lá, a pedra estava removida, o túmulo estava vazio. O que ela falou para os anjos que ela viu lá dentro? Olha, vocês levaram o corpo para onde? E eu imagino o desespero real de Maria. Ela falou, fala onde está. Eu busco, a gente vai buscar. Fala onde está que eu busco. Aí quando ela saiu, o que Jesus falou para ela? Você está me procurando, não me procure entre os mortos, porque eu estou vivo. E o Espírito Santo fala no meu coração. Quando a gente anda por vista e não por fé, nós estamos cultuando um corpo morto e não o Cristo ressurreto. Isso é uma vergonha. E é sério assim. A gente tem a necessidade de estar no controle da situação. De dominar, de ter garantias. Mas a nossa garantia é Cristo. O que falta, na verdade, em nós é devoção. A fé não é para Deus nos agradar. É para nós agradarmos a Deus. Ainda que Deus nos desagrade. A nossa fé não manda em Deus. E isso daqui é dessa semana, porque essa semana Deus me desagradou. Eu sou meio doida, eu acredito em umas coisas que eu entendo o propósito de Deus. Um testemunho. Eu falava que eu queria ter gêmeos. Mas eu só tive gêmeos porque Deus tem propósito nisso, porque, né? É sobre isso, tá alinhado com Deus. Mas, tipo assim, a gente não tem gêmeos na família, eu nunca convivi, eu tinha essa vontade. Do mesmo jeito que eu tinha certeza que o primeiro ia ser menino. Só que foi muito conturbado a gestação do Otto, emocionalmente pra mim. E com 10 meses eu descobri que estava grávida. Foi um absurdo.
E o Lucas, depois que a gente viu que eu tava grávida mesmo, o Lucas, falei, ora, Lucas, tem que orar, né? Agradece. Aí ele foi orar e na oração ele falou no plural. Eu já acho que eu já contei isso. E ele parou na hora que ele percebeu que ele falou no plural. Ele falou, essas crianças. Ele parou, aquela pausa dramática, e corrigiu, essa criança. E eu comecei a dar risada, tipo assim, claro, a sua mudança de... O seu coloquial vai tirar uma criança, se for duas. Só que ficou ali. Sabe quando passa e você esquece até que queria? Passou. E eu tive... Não dá pra falar qual que foi pior, se foi a primeira ou a segunda gestação, emocionalmente pra mim. E aí, na semana do meu segundo ultrassom, foi um senhor lá em casa que trabalhou com meu pai. Mas assim, um senhorzinho. Fazia muito tempo que a gente não via ele. E eu já tava bem barriguda, assim. Porque eu descobri tarde. Eu já estava entrando no segundo semestre. Eu já estava com 4 meses quando eu descobri. Minha velocidade é personalizada em tudo. Aí, ele falou assim, já pensou, 2? A minha filha teve 2, agora é tão grande, vai dar tudo certo, mas eu acho que é 2. Aí eu comecei a dar risada. O Lucas não chegou a tempo, minha mãe foi comigo. Aí quando ele colocou o negocinho, mas foi na hora, dava pra ver uma minhoca pra um lado, uma minhoquinha pro outro, assim. Aí ele falou assim, na hora, foi nítido, não dava pra falar que não era. Aí o homem falou assim, você tá entendendo o que você tá vendo? Aí a minha mãe falou assim, ela tá vendo o quê? Aí eu falei assim, 2? Aí ele falou, são 2. Aí a minha mãe já entrou naquele choque. Meu Deus, são 2. Jesus, são 2. Aí ela ouviu a voz do Lucas, a gente ouviu a voz do Lucas. Ela falou, não, eu vou sair. Ele tem que entrar. E eu ouvi minha mãe falando pro Lucas, você tem que ver isso. Ele entrou e falou, o que é menina? Aí o médico falou assim, não, é 2. Aí ele falou exatamente igual a minha mãe. Não é possível. Jesus, são 2. O Lucas entrou em choque. Sem brincadeira, ele ficou o resto ele já estava de noite, ele ficou até de noite sentado no mesmo lugar do sofá, mudo. Meu marido não é mudo. Mas Deus fez porque ele tinha propósito. Ele tinha propósito. Deus está tocando, eu vou seguir. Eu tive muita complicação. Com 5 meses eu já tinha dilatação. Eu tomei injeção para amadurecer o pulmão. Eu tinha aquelas contração de ensaio direto. Ia para o hospital e a dilatação não voltava para trás. E aí eu não sei esse negócio de mês, porque tem uma hora que fica tão confuso entender semana e mês. E aí eu sei que eu estava de 32 para 33. Eu não sabia se era... Eu não sei se é 33 e 1 ou se faltava 1 para 33. Era uma coisa assim. Eu senti naquele dia que ia nascer. Não estava passando mal naquele dia. Não estava tendo falta de ar. Eu tive muita falta de ar. Minha barriga estava alta. Não estava baixa. Nada. Só que eu também não tinha nada, tipo assim... A bolsa não estava arrumada. Aí eu falei só pra Vitória. A Vitória me ajudou a arrumar tudo. Nasceu nesse dia aí. Nasceu. Eles ficaram... O Bernardo foi o que ficou mais. Ele ficou quase 1 mês. Não chegou a 1 mês. Eu amamentava. Ficava o dia inteiro no hospital para amamentar. Chegou em casa, insistia amamentando. Só que eu passei uma situação muito difícil com o Otto com relação à amamentação. Não porque eu não tinha. Pelo contrário, eu tinha e ele mamou até 11 meses, que foi quando eu descobri, com 10, falei com a pediatra, ela falou assim, não é por nada, mas vai ficar muito em cima, eu acho melhor você parar. Aí eu tirei ele, mas a minha intenção era ir até 1 ano. Mas o Otto era muito gordo, ele não era pouco, ele era enorme de gordo. Só que cada uma tem aí o seu pedaço na vida, o meu pedaço na vida... não aceitava que o Otto mamasse. Com 1 semana, apareceu com uma lata de 1,5 kg de... O menino tinha acabado de chegar em casa, 1 semana. Não, porque tem que dar, que não sei o quê. Se eu ver que precisa, eu vou dar. Se não,
Se eu ver que ele tá passando fome, é lógico que eu vou dar, mas enquanto eu tiver, eu vou dar. E eu nunca dei. E o outro era muito gordo, muito gordo. Quando eles chegaram em casa, e eu vi que tava dando, começou a me dar um pavor. Porque, por causa de tudo que eu tinha vivido, aquele terror todo. E eu não queria mais dar. Então, com 2 meses deles, meu leite secou. E me doía muito. Mas eu sei por quê. Só que eu estava evitando dar. As irmãs entendem onde que eu quero chegar? A culpa foi minha. A minha não era para eu parar de dar. Era para eu resistir àquela situação. Eu precisava passar por aquela dor. Eu interrompi algo que Deus queria fazer. E é isso que a gente não pode fazer. Mas aí, por causa dessa semana, eu fiquei frustrada, porque a gente é bem tonta, essa é a verdade. A gente tá 1 ano tendo a carinha esfolada nas costas. E ainda, essa semana, fui frustrada, fiquei frustrada, fiquei chateada e chorei. E aí, eu me deparo, rolando o feed, o vídeo, não sei se as irmãs viram também, quem quiser eu mando. Um garoto cego, que chama Luan, que ele canta. E ele falava assim: eu sou cego, e talvez a sua fé te diga que eu posso ser curado. Mas a minha fé me diz que eu não preciso ser curado. Porque melhor que acreditar num Deus que resolve os nossos problemas é acreditar num Deus que não precisa resolver os nossos problemas. Porque ele em si é suficiente em nós. Aí ele falou: os olhos do meu coração já foram abertos para enxergar a graça dele. Mas e você? Até quando vai continuar sendo cego? Nossa, irmãos, cego de nascença. E a gente reclamando e não querendo passar por... Usando a fé, porque a gente faz isso, para justificar o nosso mundanismo. Nossa falta de compromisso e as nossas vontades. Insistir em aparelhar a fé em nome da minha justiça comunica injustiça, porque estou me negando em ter as marcas de Cristo em mim. Logo, não estou disposta a carregar a mensagem de reconciliação. A propósito, o propósito único do sacrifício de Cristo, a reconciliação com Deus. Eu estou comunicando injustiça e propagando culto a um corpo morto. E eu não queria saber o que eu estava comunicando para os meus filhos com a minha atitude? Era isso. Eu estava comunicando injustiça e propagando que eles cultuassem um corpo morto e não Cristo ressurreto. Mas a gente pode pensar: mas é claro que eu carrego a mensagem. Como que não? Né? Não dá para viver uma coisa e não levar a outra. É vazio e é perigoso. E daí eu vi o zelo do Senhor, porque eu não estava cometendo nenhum pecado. Eram só coisas boas. Mas que estavam me afastando de prosseguir em conhecer a Cristo. E aí Deus me trouxe à memória alguns testemunhos. E ministrou através desses testemunhos no meu coração sobre coisas que eu pedi para Deus. Na minha oração pessoal, daquilo que eu desejo para mim, para minha família, diante dele.
E o Senhor falou, então, filha, o que eu quero que você entenda é que essas atitudes podem sepultar o seu ministério se você prosseguir, insistir nelas. E pior que isso, porque tem pior, dá para ficar pior, que é o meu caso. A gente pode estar sendo responsável por sepultar o ministério de outras pessoas, que no meu caso eram os meus filhos. Eu não quero essa responsabilidade. Eu não posso, por querer privá-los, ou protegê-los, ou me proteger de ter as marcas de Cristo. E a gente precisa se arrepender, porque isso é covardia, isso é egoísmo. E através de um dos testemunhos que eu lembrei, eu vi o testemunho de um casal que foi para o Japão. Eu queria procurar porque ela fala o tempo. E eles conseguiram comprar uma casa em uma área rural, que era montanha. Do lado, a vizinha era uma senhorinha, bem senhorinha, e andava, tipo, muito encurvada, dava aflição. E ela era viúva recente. E ela, todo dia de manhã, eles têm hábito de acordar muito cedo. Ia lá e varria a frente da casa dela. Eles viam ela tentando movimentar as coisas no quintal dela de lugar. E aí, toda vez que ele ia varrer a casa dele, ele varria a casa da vizinha também. E aí, quando eles viam que ela estava tentando movimentar alguma coisa, eles se ofereciam, ia lá e fazia por ela. E começaram a desenvolver um relacionamento a partir disso. Eles foram arrumando terreno, porque eles precisavam construir antes do inverno. E era uma construção de madeira, eu não lembro qual era o propósito da construção, mas era muito específico. E tinham pressa naquilo, mas não tinham condições de material, nem maquinário, porque era uma montanha, era declive, tinha toda uma situação. E ele começou a limpar o terreno, cortar as árvores. E notou que as árvores mais para o lado, não estava mais no terreno dele, estava tampando o sol no quintal da vizinha. Ele foi lá e cortou as árvores. Passou um tempo, a vizinha pediu a ajuda deles para limpar a garagem dela, que a filha dela ia vir, mas eram muitas coisas. O marido tinha falecido, tipo, nem um ano, e aí ela queria se livrar das coisas, queria dar um fim, normal. Aí eles falaram, claro, foram lá 2 dias limpando a garagem da mulher. E tipo, eles são meio acumuladorzinho. Era coisa assim, de tudo, de um tudo. E eles tinham feito naquela semana um orçamento de tudo que eles iam precisar para o galpão. Pro madeira, maquinário, que eles não tinham nada. Tudo. Com medidas. Tudo que eles precisavam, ele já tinha o projeto. Ele foi e cotou. Tipo, quanto ficaria? E viram que não tinha condições, mas eles precisavam. Tinha um propósito, eu não lembro qual, mas tinha. Aí, depois dos 2 dias, tinha uma caixa assim, tipo uma caixa normal de ferramenta. Furadeira, esse tipo de coisa. Normal, tipo, não eram maquinários grandes. A vizinha falou assim, olha, tudo que te servir é seu, pode levar. E ele já tinha ficado muito feliz por causa daquela caixa. Não, pode levar, meu marido ia querer que ficasse com você, pode levar. Aí ele pegou, passou um pouquinho, ela voltou e falou assim, olha, vem aqui comigo. Tem uma despensa lá em cima, um galpãozinho, e tem mais ferramenta. E tem umas madeiras, vocês vão precisar fazer. Vai lá e vê, porque não precisa comprar. Eu tenho certeza que meu marido ia te dar. Pode ir lá e pegar. Tudo que servir para você é seu, não é empréstimo. Eu estou dando. E tudo que ele estava no orçamento dele estava naquele galpão. Em ferramentas e na madeira. E nas medidas que ele precisava. Ele não precisou cortar nada.
Tava tudo lá guardado. E eu queria ter procurado o vídeo porque ela fala há quanto tempo que tá lá guardado. E é tipo assim, era há mais de 20 anos que o negócio tava lá. Nas medidas, as ferramentas. Então, as irmãs entendem o zelo de Deus? Quando que aquele homem que guardou aquilo tudo ia imaginar que Deus já tinha propósito para as coisas dele? Aquelas coisas lá que eles estavam guardando. E eles só puderam viver isso porque eles cortaram as árvores que estavam fazendo sombra. E ela falou assim, eu tenho certeza que ele ia te dar porque você cortou as árvores. Agora tem sol no meu quintal. Foi só por causa das árvores. E quantas vezes a gente tá vendo árvore tampando o sol no quintal do nosso vizinho? E por que a gente está se negando de viver aquilo que Deus quer que a gente viva, as nossas dores? A gente não consegue cortar a árvore que a gente está vendo. Eu não quero isso. Eu quero cortar a árvore no quintal de... É isso que eu quero. Eu não quero a sombra, eu quero ver o sol brilhando no quintal de todo mundo aqui. Só que quando a gente se nega de levar essa mensagem, a gente não tem condição de cortar a árvore de ninguém. Deus tem propósitos que vão muito além do nosso entendimento. Quando Deus rejeitou a Saul, ele ainda reinou 38 anos. E na ocasião, Deus disse, eu já preparei o rei segundo o meu coração. Davi só foi nascer 8 anos depois de Deus falar que já tinha preparado o rei segundo o coração dele. As irmãs entendem que a nossa visão é muito pequena e limitada. O que Davi veio fazer? Foi levar o povo a Deus, a trazer à memória do povo quem era o verdadeiro rei. Por fim, eu quero compartilhar uma palavra em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu vi uma pregação do pastor Juliano Fraga, que ele estava falando sobre a aplicação da justiça. Aqueles que foram justificados, santificados, agora que carreguem um dever prático. Então nós temos um dever prático a carregar. E o que é esse dever? Né? A expressão rogo-vos é um apelo de forma decisiva e urgente. Paulo estava gritando aos romanos. E foi isso que o Espírito Santo estava gritando no meu coração. E eu creio que é isso que o Espírito Santo está gritando hoje com todas nós. Pela misericórdia de Deus. Paulo escreveu em grego, a carta ao Romanos está em grego, mas a palavra misericórdia em hebraico tem 3 expressões para ela, para misericórdia, que a definem. E uma delas é útero, que é a forma como Isaías usou em Isaías 54:7. O que isso tem a ver, né? Para os judeus, misericórdia é o sentimento mais profundo que um homem possa ter. Isaías fez um paralelo usando a misericórdia com o útero. O sentimento mais profundo é uma mãe gerar. E Paulo continuou: rogo-vos para o sentimento mais profundo de Deus, a misericórdia, o sentimento mais profundo de Deus.
que em latim é pegar a miséria da humanidade e colocar sobre o coração de Deus. A definição de sentimento mais profundo de Deus, em latim, é pegar a misericórdia da humanidade e colocar sobre o coração de Deus. E ele se compadece de nós. E então Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, entendendo o que é misericórdia e o sentimento mais profundo de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo sentimento mais profundo de Deus, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável. A palavra apresentar significa se apresentar de uma vez por todas, sem voltar para trás. Deus está nos chamando para um momento de decisão mesmo. Sabe a água na cintura? Não dá para voltar para trás. É passar a nada agora, é mergulho. O mergulho numa água escura, que a correnteza vai levar a gente para Deus sabe aonde. A gente não vai se afogar. É crer nisso. É mergulhar para viver aquilo que a gente fala que quer viver com Deus, mas que não é de qualquer maneira. Enquanto a gente estiver escolhendo como, onde mergulhar, não é mergulho. A gente está se enganando. A gente não escolhe mergulho, a gente só vai. E quando a gente mergulha, não dá para desmergulhar depois também. Tudo começou com tentar se proteger de uma dor. A primeira menção de adoração na Bíblia foi Abraão, quando Deus pede Isaac. Que eles chegam lá, eles vai com 2 moços, chega lá, ele fala: a gente vai subir para adorar. E quando eu já tiver adorado, eu vou descer, a gente desce. E eu vou subir e tenho adorado, a gente desce. Então, o que significava naquele momento para Abraão, depois que eu haver adorado? Depois que eu haver lidado com a minha dor, porque ele ia entregar o filho da promessa dele. Então, o que a gente entende com esse paralelo? Que a gente só adora a Deus lidando com as nossas dores. A gente não pode preservar nenhuma dor. Não pode guardar pra gente, porque é como se a matéria-prima da adoração fosse a dor. Mas ela também pode ser matéria-prima de idolatria, se a gente ficar retendo. E Deus não quer que a gente reta nada nessa noite. Que dor que você tiver que liberar, que coisa quer que seja que está te impedindo de viver no centro da vontade de Deus, e que isso possa cair por terra nessa noite. Que a gente possa buscar prosseguir conhecendo a Cristo. E que a gente entenda que andar por fé é entender que Deus não vai fazer do nosso jeito todas as vezes, que é mais não do que sim, que Ele vai nos desagradar. E eu ouvi, eu não lembro onde, mas que quando chegar no céu, a gente vai agradecer mais pelos nãos do que pelos sims. Então, isso, irmãs, é com muito amor mesmo, porque isso é parte do que eu tenho, do que o Espírito Santo tem trabalhado em mim, através de uma situação de coisas boas. Achei que eu estava exercendo fidedignamente minha função de mãe. E para encerrar, como eu comecei falando das crianças, eu queria ler em Salmo 127. Salmo 127, o 3, o 4 e o 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado. Somente até aqui. Os nossos filhos não são nossos, eles são do Senhor. E eles vão muito mais além do que a gente foi. E a gente tem que entender que isso e permitir que eles vivam tudo que eles precisam diante de Deus. Porque os nossos filhos são herança, são filhos de bênção. Eles têm propósito.
Então que a gente venha deixar Deus fazer na nossa vida e na vida dos nossos filhos tudo o que Ele quiser. Sem restrições. Amém, irmãs? Isso foi o que o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço a oportunidade. A gente quer conforto. A gente não quer confronto. A gente quer proteger. Porque a gente não quer sentir dor. Quem quer sentir dor? Hoje foi um dia que eu ouvi muitas histórias difíceis mesmo. E quando eu fui ouvindo, eu fiquei pensando, qual é o meu papel? Como será que as pessoas estão lendo Jesus em mim? Como será que eu estou sendo aquele que está fazendo com que o homem reconcilie com o Senhor? Porque esse é o papel meu e seu. Fazer com que o homem se reconcilie com o Senhor. E eu fiquei pensando que nós cristãos estamos deixando de pregar as marcas da cruz. Será que quando as pessoas estão chegando, porque hoje foi um dia que eu falei, Senhor, como que eu posso falar de Jesus para essas pessoas? Porque era tanta dor, era tanta história triste de verdade. E eu falei, hoje foi um dia bem difícil. Falei, Senhor, será que eu estou sendo aquela que está conseguindo fazer as pessoas se reconciliarem com Cristo? Será que quando a pessoa olha para a Edilene vai falar assim, a Edilene consegue mostrar as marcas de Cristo? Porque tem sido dias onde que o mundo está desesperado e nós dentro da igreja não estamos mostrando as marcas de Cristo. Nós não estamos entendendo que nós temos que fazer o papel de levar as pessoas a conhecer um Jesus que não é mais morto. De um Jesus que ressuscitou. Ele foi tão precioso que ele deu a vida por nós e hoje nós conhecemos. Mas será? Porque nós estamos querendo conforto, nós estamos querendo a proteção, não queremos sentir mais a dor, nós estamos querendo viver um evangelho, não sei nem de que jeito. E hoje eu fiquei pensando, Senhor, até eu falei para Adriana, hoje vai ser um dia bom, porque eu vou ter uma cliente atrás da outra e eu não vou ter tempo para pensar. Ai, inocente. E foram conversas que eu falei, Senhor, será que eu estou mostrando Cristo? Porque Cristo, Ele morreu por mim e eu conheço Ele, será que profundamente? Será que da maneira como a Tainá falou, mergulhando, ou eu estou no rasinho? Porque eu quero conforto. Quem não quer conforto? Quem aqui, eu quero sentir dor? Quem quer? A gente quer conforto. Mas tem dores que a gente precisa passar. Você já reparou que quando está tudo bem, você não lembra do Senhor Jesus? Que quando está tudo do jeito que você quer, quando tá o controle está na sua mão, você não entrega as suas coisas para Jesus. Você só entrega as coisas para o Senhor quando está doendo. Senhor, não sei o que eu faço hoje. O que eu vou fazer? Porque quando está tudo bem, eu tenho o controle. E Deus não quer que eu tenha o controle. Ele quer que eu dependa dele. Ele quer que a minha vida seja totalmente direcionada por ele. Tem que ter dor. E a gente quer proteger. Mas hoje o Senhor nos chama para entregar as dores para ele. E que nós possamos sair daqui diferentes hoje. Porque não dá mais para ver o mundo não conhecendo Jesus vivo. Não dá mais para fazer as pessoas olhar para a gente e não conhecer mais o Jesus que um dia morreu e ressuscitou. Porque nós estamos querendo conforto. Nós não queremos confronto. Nós queremos as coisas do jeito nosso. Eu quero proteger. Muitas vezes eu falei isso também, Senhor. Eu não queria que o João passasse por nada. Eu queria isso, mas a gente sabe que não está nas nossas mãos. E a única coisa que às vezes eu falo, Senhor, que eles escolham o Senhor.
mas que ele possa ver em mim que eu escolho o Senhor. Que as marcas do Senhor estejam em mim. Então não dá para ter conforto, tem que ter confronto. E que o Senhor estiver falando, porque assim, o confronto da Tainá não é o mesmo que o meu. O confronto meu não é o mesmo da Susan. O meu confronto não é o mesmo da Adriana. Nós somos pessoas peculiares, com confrontos diferentes, mas temos que servir o mesmo Deus. E o que o Senhor requer de mim, de você nessa noite? Porque eu também, eu comentei com, foi com a Tainá. Tem horas que você, tipo assim, é uma luta de tô bem, não tô bem, não tô bem, não tô bem. Sabe por quê? Porque eu quero o controle da minha vida. E eu tenho que colocar o meu controle na mão do Senhor. Porque quando eu coloco o meu controle na mão do Senhor, pode ter certeza que tudo vai ser 20 anos, se for, a Tainá não tem certeza, de umas coisas esperando para o momento certo daquele homem. Sabe o que é isso? O governo de Deus. O Senhor, ele tem o governo. E é esse Deus que eu e você serve. Um Deus que tem o governo. E que nessa noite, Senhor, eu não quero conforto. Eu quero confronto. Porque é o confronto que me faz depender do Senhor. Porque o conforto dá o controle na minha mão. O confronto dá o controle na mão do Senhor. Eu queria que as irmãs colocassem de pé.